Hoje eu quero falar de um episódio de Clarencio que é simplesmente nojento. Um dos mais nojentos, na minha opinião. E olha, se você estiver assistindo isso enquanto come, para agora. Ou volta aqui depois, você vai me agradecer. O episódio se chama Doença na Certa, e é um episódio da primeira temporada. E cara, esse episódio quase foi banido, sendo bem sincero. Quando você vê o que acontece aqui, você vai entender o motivo. Banido é meio modo de dizer, mas nos Estados Unidos ele só passou uma vez na TV por conta do conteúdo e a reação do público. Depois ele ficou apenas disponível no streaming. Mas enfim, o episódio começa com Clarence fazendo algumas gracinhas ali no refeitório, imitando a professora Baker, que, segundo ele, ama café demais, e todo mundo tá ali rindo com ele. Até que alguém tem a ideia de começar os desafios. E começa pequeno, tipo colocar uma colher na cabeça, sugestão do Jeff, mas aí o Sumo desafia ele a beijar a Kimby, que por algum motivo tava lendo um livro chamado Namorado Lobisomem. Eu não sei o que é esse livro, mas que tema estranho pra uma criança tá lendo, né? Mas enfim, Clarence topa tudo, até que chega esse japa aí e propõe o seguinte desafio: beber leite e suco dentro de uma bota velha. E meu Deus, cara, o Clarence faz isso. Tô nem aí, já devo ter bebido coisas piores que isso. Cara, que cena. O Jeff, que é claramente a pessoa mais saudável mentalmente desse grupo, faz aquela cara de isso não vai terminar muito bem. Mas o Clarence bebe até que tranquilo. Só que o problema real começa quando o Belson, invejoso como sempre porque o Clarence tá roubando a atenção de todo mundo, resolve acabar com a brincadeira propondo um desafio que ele acha impossível: comer 500 ovos cozidos. E ele falou isso achando que ia resolver o problema, que o Clarence ia desistir e tal. Só que o Clarence, na velocidade da luz, aparece com uma pilha de panfletos e distribui pro pessoal. Esses panfletos nada mais é do que um convite para assistirem ele comer os ovos no final de semana. E enfim chega o dia. 2 mesas cheias de ovos cozidos expostos ao sol. Uma combinação de palavras que não devia existir. E algumas pessoas apareceram ali para ver. O Jeff, como uma última tentativa de ser um amigo bom, fala que comer essa quantidade de ovos vai fazer mal para a saúde dele. Só que o Clarence não liga. É claro que ele não liga. E então começa a comilança. Cara, ele come que nem um aspirador, um atrás do outro, sem parar. E o Jeff fica ali contando os ovos num quadro. E então chega o último ovo. Todo mundo tá ali no silêncio total, clima de Copa do Mundo. Todos paralisados esperando. E então ele come. E geral ali comemora e tal, só que a câmera dá um close no rosto do Clarence, e já dá pra ver claramente que aquilo vai cobrar um preço. No dia seguinte os meninos estão ali chutando uma bolinha, quando o Clarence aparece querendo brincar. E o estado do moleque, cara, ele tá tossindo, suando, e com uma aparência de alguém que fugiu de uma quarentena. Eles olham pra ele e fazem a única coisa racional: fogem dali, que é o que qualquer pessoa consciente faria. Ele parece literalmente um personagem infectado de The Last of Us. Na escola, enquanto Sumo e o Jeff estão comentando sobre a situação, o Clarence aparece. E cara, a câmera dá um close no rosto dele com um nível de detalhe que esse desenho raramente usa. Me lembrou muito aquelas cenas de Bob Esponja onde aparecia alguma comida podre, sabe? Aquela animação realista por alguns segundos que aterrorizava qualquer um. E o Clarence tá ficando verde, ranhento e com os caroços saindo do corpo dele que definitivamente não deviam estar saindo. O mano parece que tá se transformando em um brócolis aos poucos. Mas mesmo assim ele tá na escola. O que me faz questionar a sanidade da mãe dele, que é sempre super protetora, e como não viu que o Clarence estava nesse estado. Mas enfim, ninguém quer ficar perto dele, já que quando ele vai sentar, o pessoal vai afastando as mesas. Aí o Sumo olha pro Clarence e pergunta o que aqueles ovos estão fazendo dentro dele. E os malucos dos animador colocam uma cena de um liquidificador triturando ovos. E cara, que nojo, cara. Esse é definitivamente um episódio fora da curva. Mas enfim, o Jeff tem um plano para levar o Clarence na enfermaria, já que ele não quer ir. Ele e o Sumo estão se comunicando por walkie-talkie, que é um nível de operação que eu não esperava de crianças do ensino fundamental, mas tudo bem. E aí o Clarence surge atrás do Jeff, do jeito que personagens infectados surgem em filmes de terror, do nada com aquela aparência meio zumbi. E aí começa uma perseguição que é ao mesmo tempo assustadora e ridícula, como é pra ser em um desenho. O Jeff então entra na ventilação para despistar o Clarence, mas ele vai junto. E lá dentro da ventilação, o Clarence solta um espirro, que vai por toda a tubulação da escola, espalhando o que quer que ele tenha desenvolvido depois de comer 500 ovos. E então os 3 caem direto na enfermaria, que já tem uma fila enorme porque aparentemente a contaminação foi instantânea. E a escola inteira pegou esse vírus do Clarence, que sinceramente me parece um tipo de salmonela, porque, cara, não faz sentido. O episódio acaba com todo mundo ganhando a semana de folga,
graças à doença que o Clarence espalhou. Bom, esse episódio é nojento e não tem como negar, mas o Clarence diversas vezes fez isso, usando algo absurdo para contar uma história. Eu amo esse desenho pela simplicidade e o sentimento bom que ele passa, mas episódios como esse eu não posso defender, são muito estranhos e nojentos. É o tipo de episódio que, sinceramente, não ensina nada no final das contas. Mas eu quis trazer aqui porque eu quis mesmo. Eu tinha recém visto ele e fiquei com vontade de gravar um vídeo sobre. Eu garanto que muitos assistiram isso na infância e também se traumatizaram vendo essa abominação gripada. Mas enfim, se quiserem um tema ou episódio específico, comenta aí. Vai que é o próximo vídeo, né? Quem sabe? Aí pessoal, criei um Instagram pro canal. Eu ainda não postei nada lá, mas eu pretendo postar conteúdos bem diferentes aqui do YouTube. Algo mais voltado pro pessoal. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e tchau!